Olá, tudo bem? Nessa videoaula, nós vamos falar sobre a função maior e a função menor. E para isso eu vou precisar muito da sua ajuda. Observem o seguinte, nessa tabela meio amarelada, meio creme que nós temos aqui ao lado, nós temos a lista de países por produção de petróleo. Então eu peguei lá no site da Wikipedia o seguinte, 19, 18 países, isso, 18 países aproximadamente, e o quanto esses países produzem por dia de petróleo. Então, por exemplo, nós temos aqui os Estados Unidos, que produz 13 milhões 190 mil barris de petróleo por dia. Então, pensa nessa lista aqui com a lista de mais ou menos uns 200 itens. Eu deixei desse tamanho aqui para ficar mais fácil de você compreender. Aqui ao lado, eu preciso descobrir também o que? Quais são os 5 maiores valores que nós temos aqui e quais são os 5 menores valores. Para isso, nós vamos utilizar a função maior e a função menor. Toma cuidado, porque função maior e menor não é máximo e mínimo. Na célula G5, eu vou clicar e vou digitar igual maior. Aperto o Tab ou abro parênteses e aí de cara ele já me pede o seguinte, olha, me dá uma matriz. Então, essa matriz é o quê? São esses dados numéricos. Edu, por que esses dados numéricos é a matriz da função maior? Ora bolas, pessoal, a função maior ela precisa analisar uma base numérica para falar, olha, aquele é o primeiro maior, aquele é o segundo maior, aquele é o 97º maior valor existente naquela lista. Então, a primeira parte da função maior é essa daqui. Me diga aonde estão os números a serem analisados. Ponto e vírgula. Essa letrinha K aqui ela é chamada de valor késimo. O que é um valor késimo? É a posição, é o posicionamento, é o que você quer retornar. Por exemplo, se você digita o número 1, dentro dessa base de dados, ele vai me trazer o primeiro maior valor. Se eu colocar o número 80, ele vai me trazer dessa base de dados o 80º maior valor. Nesse caso aqui, eu não vou digitar o número, eu vou usar essa célula que já tem o número 1 digitado. Por isso ser uma tabela, quando eu pressionar um Enter, ele vai pegar número 2, 3, 4 e 5. Pressionei o Enter. Observe que ele nos traz os 5 maiores valores. E olha, é muito interessante o seguinte, se você pegou bem a sintaxe e a forma como eu expliquei a função maior, a função menor aqui abaixo vai ser balela, né? Olha só, igual, menor, abro parênteses, dentro dessa base numérica, ponto e vírgula, eu estou procurando pelo primeiro menor valor. Fechei parênteses e dei um Enter. Lembrando, estou numa tabela. Então, desses valores aqui, o primeiro menor valor é 1010. Vamos fazer um teste? Vamos, por exemplo, pegar o valor aqui dos Estados Unidos, que é o primeiro aqui acima, né? Vamos colocar 5.000. Isso, 5.000, bem baixinho. Perceba que Estados Unidos some daqui. E Estados Unidos aqui, ele se torna o primeiro menor produtor de barril de petróleo por dia. Então entendam que a função maior e função menor, elas precisam de uma base de dados e um posicionamento para que aquilo que você quer retornar dê certo. Pegou a aula, gente? Muito fácil, né? Eu espero você na próxima videoaula. Até já!